Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Professor Lamarck aqui na área. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos entrar aqui no segundo reinado, galera. Momento extremamente importante da nossa história e principalmente aqui a gente tem muitos pontos de reflexão e são momentos muito cruciais onde que o Enem gosta de estar cobrando. Na aula passada nós falamos lá do período joanino, primeiro reinado, período regencial, e aí hoje a gente vai falar aqui do segundo reinado. Começando aqui com essa imagem, né, que representa aqui a abdicação de Dom Pedro I, né, quando ele abdica do trono, dando início lá ao período regencial. O período regencial que vai de 1931, né, até 1840. É nesse período aí que o Brasil ele vivencia ali uma disputa entre liberais e conservadores, ou progressistas e regressistas, um momento em que a sociedade civil está no poder, a elite conseguiu assumir o poder no Brasil e que foi um período extremamente conturbado, né? E para tentar amenizar esses problemas, a gente tem o que nós chamamos de golpe da maioridade, que vai ser procedido aqui em 1840, organizado principalmente pelo grupo dos liberais. Começo com essa imagem que representa aqui o príncipe regente Dom Pedro, né? Logo quando seu pai ele acaba retornando para Portugal, deixa ele aqui aproximadamente ali com 7 anos de idade, e aqui quando ele assume o trono, quando a sua maioridade acaba sendo antecipada para 14/15 anos de idade, que ele não tinha os 15 direito. E nessa mesma imagem eu tenho aqui o fim da monarquia brasileira com a proclamação da República. Então são duas imagens extremamente importantes que a gente vai analisá-las aqui ao longo do vídeo. Então aqui, né, o início de tudo, né, que a gente tem aquele fato, o chamado golpe da maioridade, e a gente vai perceber, gente, que nesses primeiros momentos da República Brasileira, perdão, do segundo reinado, a gente pode até dividir esse segundo reinado em 3 momentos muito importantes, né, que a gente chama de consolidação, conciliação e crise, né? São 3 momentos muito conturbados. Por que a gente vai chamar de consolidação? Porque a gente tem 2 correntes liberais dentro do Brasil que vão se firmar, que são os liberais, né, que foram aqueles que inclusive articularam o golpe da maioridade, e a gente tem os conservadores, que estavam no poder, né, na época quando foi dado esse golpe, né, que era, por exemplo, o Araújo Lima. Então o que a gente vai perceber? Que nas primeiras eleições, né, que aconteceram, chamadas inclusive de eleições do cacete, foram eleições fraudadas, forjadas pelo grupo dos liberais para ele se manter ali junto das asinhas de Dom Pedro. Então o que Dom Pedro ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tentar, nesse primeiro momento, consolidar o seu poder e conciliar o interesse desses 2 partidos. Então sempre ele vai ter um ministério que era nomeado por conservadores, um ministério que era liderado por liberais, justamente para ele tentar equilibrar-se no poder. Outro ponto interessante aqui que a gente vai observar é que nesse primeiro governo, nesse primeiro momento dele, ele vai estabelecer o parlamentarismo às avessas. Porque esse é um tema importante. E é interessante que o Enem ele pode levar vocês a seguinte reflexão: comparar o parlamentarismo brasileiro com o tipo de parlamentarismo que existia na Inglaterra, o que existe na Inglaterra, que é o seguinte: as avessas, quer dizer, ao contrário. Quer dizer que no cenário brasileiro era o próprio imperador que escolhia o seu primeiro-ministro. Tá bom? Então o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador. E a gente vai voltar lá em 1824, quando nós temos a promulgação, ou melhor, a criação da Constituição de 24, né, a outorga da Constituição de 24, que a Constituição estabeleceu 4 poderes. Então eu retorno com os 4 poderes, né, no segundo reinado, sendo que eu tenho o poder de exceção, que é o poder moderador, e eu tenho um parlamentarismo que o primeiro-ministro é indicado pelo próprio imperador. Então essa questão política, ela é muito importante, sempre aqui cabe muita discussão sobre. Beleza? Ó, segundo reinado, em termos de economia, ele vai ser muito marcado pelo poder da elite cafeeira que vai se consolidando no Brasil. O café se torna um produto de destaque a partir dos anos de 1860, 1870, ele vai ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil, né? Ele inicia ali na região
do Rio de Janeiro, e ele vai se espalhando, se estendendo para outras áreas até chegar no Oeste Paulista. Qual que é a importância do café? Aqui é um ponto muito chave, o Enem já cobrou isso de vocês em algumas edições anteriores. Primeiro, tem um mercado externo muito bom, né? A Europa e Estados Unidos. É um produto com alto valor no mercado. Eu encontrei uma terra, um clima que acabou agradando muito bem as plantações de café, ou seja, terra e clima muito favoráveis. Inicialmente na região sudeste, no Rio de Janeiro, e vai se espalhando para outras áreas. Os excedentes de capitais desse café levou ao desenvolvimento, por exemplo, dos transportes, estradas de ferro, portos, modernização de algumas cidades, principalmente Rio de Janeiro, telégrafo, telefone, né? Atividades urbanas foram se desenvolvendo paralelamente essa produção cafeeira. E aí eu coloquei aqui como Irineu Evangelista de Souza, né, a Era Mauá, em que a gente tem no Brasil que um surto industrial, é assim que alguns historiadores até consideram isso, né, um surto industrial, porque não foi uma industrialização que se consolida, mas nós temos aí um empresário que de fato investiu e apostou no Brasil. Então a gente tem alguns pontos que são muito importantes e peculiares durante a Era Mauá. Agora, nesse primeiro momento, a gente sempre tem que pensar que o Brasil ele vivencia, né, um momento de algumas inovações. Deixa eu colocar para vocês aqui essas duas imagens aqui, por exemplo, aqui ó, o Manipanso Imperial, né, que era uma coisa nova na história brasileira, que é como se retratava a figura do imperador. Mesmo um imperador jovem, mas é um imperador que, ao se consolidar no poder, e um homem cheio de sonhos, cheio de desejos, Dom Pedro ele sempre vai ser retratado aí nas charges que vai se tornar cada vez mais presentes da época, como aqui um grande homem, né, cheio de braços, né, com caveiras aqui, né, com a bolsa aqui, muitas pessoas aqui ao seu redor segurando ou apoiando as suas ações, né, ou seja, um homem até então musculoso. Então Dom Pedro ele passa a ser muito o centro das atenções pelas suas ideias, pela forma com que ele vai conduzir no Brasil. E em vários momentos a gente vai vê-lo sendo retratado em charges. Inclusive, né, nós vamos ter o envolvimento do Brasil aqui na Guerra do Paraguai, a guerra da chamada Guerra da Tríplice Aliança, que vai ser a disputa entre o Paraguai mais o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né, isso por questões territoriais, por questões de navegação dos rios que fazem fronteira nesses países, e o Brasil acaba ganhando esse conflito através do sangue de muitos soldados, né? Muitos escravos foram convocados para participar desse conflito. É uma guerra que foi narrada por vários historiadores com versões muito diferentes, né? Inclusive existe um livro chamado, né, O Genocídio Brasileiro, que hoje não se vê desta forma, mas a historiografia sempre procurou trazer essa guerra com uma discussão um pouco mais acalorada para o lado do Brasil, ou seja, em vários momentos da história do Brasil houve uma forma de contar essa mesma guerra. Então, a última vez que caiu sobre a Guerra do Paraguai no Enem foram 2 textos que comparam as versões da guerra, né? Ou seja, tem uma versão, não vou me recordar agora, de como que foi visto pelo lado dos paraguaios, do outro lado um texto falando de como a guerra foi vista pelo lado dos brasileiros. Então isso é um ponto muito interessante, né? Mas é um conflito aí que teve proporções gigantescas aqui na América do Sul. Outro ponto interessante, de muita reflexão que a gente vai observar dentro aqui da história do Brasil, é em relação à abolição da escravidão. Pessoal, a gente tem alguns pontos que são muito discutidos aqui. Primeiro, desde 1831, né, os ingleses, na verdade desde 1817, os ingleses veio pressionando gradativamente o Brasil a acabar com a escravidão. Gradativamente, essa era a ideia, acabar com a escravidão. Chega em 1831, nós temos a Lei de Feijó, que era de fato ali para abolir a escravidão, inclusive, né, a lei para inglês ver, e Feijó não mede esforços para fazer alguma coisa, e aí a lei ela não vai para frente.
1845, os ingleses baixam uma lei chamada Lei Bill-Arbidin, que ela vai proibir o tráfico de escravos no Atlântico. Tá? Ela proíbe o tráfico de escravos no Atlântico. Ora, isso era uma tentativa de coibir a saída de africanos do território, né, da África, e vir para a América. E aí, cada vez mais ficou mais difícil trazer escravos, aí o valor do escravo aqui no Brasil vai aumentando de preço, lei da oferta e procura, né? 1850, outra lei importante, lei Eusébio de Queiroz, que de fato vai acabar com o tráfico intercontinental, e aí fica com o tráfico interprovincial. Gradativamente vai se substituindo essa mão de obra africana pela mão de obra assalariada europeia, né? Que aí a gente entra até com outra ideia, que é a questão de trazer o imigrante para branquear a população brasileira, né? Essa lei do branqueamento, né? O mito do branqueamento brasileiro. E vem as leis subsequentes a ela. Por exemplo, em 1871 a gente tem a lei do ventre livre, né? Em 1885 a gente tem a lei Saraiva-Cotegipe, né? Ou lei dos sexagenários. Em 1888 a lei áurea. Então a gente sempre tem que fazer a discussão que essa abolição que vai acontecendo no Brasil gradativamente, né? O Brasil vai tentando postergar sempre essa abolição. Nunca foi uma abolição que foi assinado um papel, pronto, acabou. Não. Sempre foi procurando, dando um jeitinho aqui de ir acabando gradativamente com a abolição. Agora, quando a gente chega e depara com a Lei Áurea, né, que vai dar o fim da escravidão, e também não tem indenização para aqueles que pagaram e compraram escravos, né, a marginalização da população negra, isso também internamente gera uma crise política muito grande com a figura de Dom Pedro. Porque quando você tem o fim da Guerra do Paraguai, a gente tem um desgaste muito grande na imagem de Dom Pedro. Porque as promessas que ele deu para os soldados, né, para o exército, para um melhor aparato para o exército, aumentar o soldo do exército e dar as condecorações necessárias, Dom Pedro acabou ele abrindo mão de fazer isso. E isso gerou uma insatisfação muito grande por parte do exército brasileiro, e o exército brasileiro vai criar ali uma certa animosidade com a figura de Dom Pedro. Então a gente fala que existe o quê? Uma questão militar em relação à saída do apoio do exército em relação a Dom Pedro. Outros fatores que a gente vai encontrar também em relação à Igreja Católica. A Igreja Católica, houve uma determinação papal, né, a bula Syllabus Papalis de 1864, que vai proibir, expulsar os maçons da igreja. Dom Pedro não cumpre esse decreto papal por causa da questão do beneplácito brasileiro, né, que era ele o chefe da igreja dentro da instituição Brasil, é ele que mandava na igreja. Isso também gera uma animosidade muito grande. Nós temos uma questão republicana, né, que vai falar muito em cima disso aqui. Olha, nós somos um império no meio de repúblicas, né? Os países ao nosso redor são repúblicas, enquanto nós somos ainda o império, visto como atraso, né? É vista essa visão de atraso. E começou gradativamente a ter cada vez mais presente a formação de partidos republicanos. Por exemplo, em 1870 a gente tem o chamado Manifesto Republicano no Rio de Janeiro. Muita gente lá do Partido Liberal vai se ingressar junto ao Partido Republicano. Depois o Partido Republicano Paulista, anos depois, né, a gente tem a formação também de um partido forte lá em São Paulo. E gradativamente o Estado de São Paulo ele vai ganhar muita força, né, econômica por causa do café que se faz cada vez mais presente no Oeste Paulista. Os cafeicultores com muito poder econômico, mas com pouco poder político. E é assim que a gente vai se construindo, né, a ideia de república, que a elite cafeicultora, a elite latifundiária brasileira quer o quê? Cada vez mais poder. Bom, associado a tudo isso, podemos atribuir também elementos do positivismo que vai estar mais presente, cada vez mais presente ainda na visão dos militares, né? O positivismo lá de Augusto Comte, que defendia o Estado como ordem para a execução do progresso, também se tornará presente dentro do Exército Brasileiro, apoiado também junto dos republicanos. Então a gente tem uma canalização de forças, uma canalização de ideias.
Então o governo de Dom Pedro ele vai ao seu final agonizar justamente porque ele não consegue resolver essas pequenas mazelas que ele deixou arestas lá no seu passado. Agora, a quem servia e a quem interessava essa ideia republicana? A uma parcela da sociedade. Não era todos. Pegando como gancho essa frase aqui do Aristides Lobo, né, o jornalista, ele fala, né, que o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam que seria seriamente estar vendo uma parada militar. Ou seja, essa imagem que deixei para vocês lá no início do Império, eu deixo ela como imagem de reflexão para o final, porque de fato, quando a gente fala em 15 de novembro, quando a gente fala de proclamação da República, a gente está falando de um evento que foi visto como uma parada militar, sim, sem a participação do povo. É tanto, né, que a gente tem alguns relatos que o povo não sabia, né, aqueles fogos que tinham acontecido, se era fogos, se eram tiros de canhão, porque dorme-se monarquia, acorda-se império. Ou seja, 49 anos de império se desgastaram justamente por algumas questões não se modernizaram no Brasil. Mas aqui a gente vai ter o que? A oportunidade daquelas classes dominantes de estarem no poder. E essas classes dominantes inicialmente serão o Exército Brasileiro, que é ele que vai conduzir todo esse processo republicano, e logo depois a elite latifundiária brasileira. Perceba que na composição da imagem não observamos a participação do povo. A gente tem o quê? Uma cena construída, né, com a figura heróica muito próxima do que Pedro Américo fez no quadro da Independência ou Morte, sem a presença de populares. E novamente remete ao que o Aristides Lobo ele diz: o povo assistiu aquilo bestializado. Então são pontos, né, que a gente tem aqui que fazer a reflexão, justamente aqui, ó. Já pensou se a internet estivesse bombando na época que o Brasil foi proclamado República? Tá? 1 milhão de curtidas na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí, liberdade, liberdade. Tá bombando no YouTube. O Brasil não é mais monarquia? Não é mais monarquia? Acho que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro no Twitter. Tá? Então, a gente tem um segundo reinado que nos é trazido, que nos é marcado por um golpe de Estado, né, que é o que a gente vai chamar de golpe da maioridade, e querendo ou não, a gente tem o seu fim também marcado por um golpe, que é a proclamação da República. Golpe esse feito ali pelo Exército Brasileiro, canalizado por outros setores sociais para atender interesses de determinadas classes sociais. Então, é muito legal. Isso aí cai muito no Enem, tá? O segundo reinado, sobre a questão da economia, sobre a questão da política do segundo reinado, sobre as questões ligadas ao abolicionismo, sobre a questão da escravidão. Isso cai muito. E, gente, como tem muito tempo que isso não tem caído no Enem, aposto para esse ano Guerra do Paraguai como um tema aí que pode ser bem possível, provável, ok? Não deixa de curtir, não deixa de comentar, deixa aí o seu like, seu comentário, escreve aí qual que é a sua dúvida, que estaremos aí para respondê-los, ok? Muito obrigado e até a próxima, que vamos começar a falar do Brasil República. Valeu, tchau gente, obrigado!